das emoções e eles falassem alguma coisa que pudesse prejudicá-los. Sendo assim, esperei ali na zona mista, quando, infelizmente, fui extremamente maltratado pela segurança do Corinthians e pela Federação Paulista de Futebol. A Federação Paulista de Futebol coloca seguranças, stewards, para trabalhar no jogo em favor do futebol, não em favor do Corinthians. Os homens das federações regionais que trabalham nos jogos não trabalham para o clube local. Se assim fosse, bastava botar a segurança própria do clube. O que nós estamos vendo é que, infelizmente, se cultua o errado. O que nós temos que fazer agora é chegar no Rio e cobrar da Federação do Rio que faça isso, que faça o errado, que trate mal o clube visitante, que não trate da mesma forma que trate o clube local, que não tem os mesmos direitos. O clube visitante, quando vem jogar no clube, vem jogar no estádio fora, ele tem os mesmos direitos que o clube local, de transitar, de ir para um canto, ir para o outro, e o que aconteceu aqui não foi isso. O Vasco foi extremamente maltratado, bem tratado pelo Corinthians, mas maltratado pela Federação Paulista de Futebol, que parece estar a serviço do Corinthians, o que não deveria ser assim. Os relatórios, homens de apoio da Federação Paulista de Futebol, anotando coisas no papel para fazer relatório para arbitragem, para passar coisas para o delegado do jogo. Onde está isso? Onde já se viu isso? Seguranças do Corinthians querendo fazer anotações para entregar para o árbitro. Que isso, gente? Que é isso? Então eu não... Ali, como o clima ali esquentou, como as coisas estavam ali, uma confusão muito grande com a segurança do Corinthians, com a segurança do Vasco, eu preferi que os atletas não dessem entrevista na beira do campo para evitar que eles falassem alguma coisa no calor das emoções e a gente pudesse vir prejudicado no futuro. Como já foram alguns atletas, o Kleber outro dia mesmo foi suspenso novamente pelo tribunal por fazer questionamentos. Agora, é humanamente impossível se resistir a isso. O que a gente está passando para a sociedade e o que passa para os nossos filhos é um mau exemplo. O Rodrigo Caio, que teve o fair play lá atrás, está brigando para não cair. E o jogador do Corinthians que faz um gol de mão descaradamente vai ser o campeão. Esse que é o exemplo que o Brasil passa. E esse que é o exemplo que o futebol brasileiro está passando. É simples. É simples. É a federação local trabalhando contra o futebol. É o jogador que faz um gol de mão e está lá. Eles vão ser campeões. Está ótimo. Entrega logo a taça. Entrega logo a taça para o Corinthians. Para que disputar? Para que competir? Para que passar uma semana treinando, se doando, para chegar aqui e acontecer isso? É justo? É justo? É assim que tem que ser? E o Vasco tem que fazer, representar contra a sua federação local por tratar bem os visitantes? Por tratar com isonomia os visitantes? Eu não entendo. Fazem reuniões, é isso, é aquilo. As pessoas, você fala uma coisa para as pessoas, elas dizem que não viram. Eu quero, se o Corinthians quer demonstrar realmente o que aconteceu, ali está tudo filmado, é só pegar a câmera, filmar. Eu realmente, depois de um tempo, a gente se excede, começa a brigar, a discutir, mas a gente tem que ver a origem dos fatos, como elas começaram, o que levou a isso. A minha ideia inicial era nem deixar o Zé Ricardo vir dar entrevista, porque a gente agora dá entrevista com medo do que pode acontecer conosco. Você não pode criticar ninguém, você não pode falar de ninguém. Aí, quem fala é julgado, mas quem comete os atos e os erros não é julgado. Isso é inadmissível, é incompreensível. Quem reclama vai a julgamento. E quem erra? E quem erra? E quem prejudica o trabalho de dezenas e dezenas de pessoas?
O que acontece? Nada. Está aí o fair play, o tão falado fair play do futebol. Infelizmente, quem tem fair play no futebol não vence. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá, vou rápido. Não, agora na zona mista ali, quando passarem, se quiserem falar, podem falar, que já estão mais frescos. O Zé Ricardo vem aqui. Tá bom. O Vasco vai fazer uma reclamação formal amanhã na CBF em relação a esse gol? Você acha que não adianta? E o fato de ter sido o gol do Jô, que foi envolvido diretamente no caso do Rodrigo Caio lá do Fair Play, chama a atenção também? Eu acho que demonstra. O exemplo que se passou hoje para as crianças que estavam vendo esse jogo em casa é que o fair play não vale a pena. Que quem tem fair play não vence. E é triste. É triste para o futebol. É triste para o futebol. Comemorar. Eu já vi, vocês já viram, o jogador dizendo que ganhar roubada é mais gostoso, não sei o quê. É isso que a gente perpetua no futebol. Os jogadores do Corinthians saíram do campo, alguns envergonhados. Eles mesmos estavam falando, foi gol de mão. O que a gente vai fazer? Vai voltar atrás? O que eu espero é que se tomem atitudes para que as coisas não voltem a acontecer. Eu espero que não se vanglorie uma atitude errada da federação local, que não se vanglorie um gol errado, que se puna e que se cobre de um árbitro, como ele está a 2 metros de um lance, o árbitro da linha de fundo está a 2 metros de um lance e não vê um lance de mão, e contra nós ele vê lance de pênalti a 20 metros, 30 metros. Eles têm visão supersônica contra o Vasco. E quando é a favor do Vasco, eles são cegos. É isso que é só uma diferença. Um clube joga 24 partidas, não tem um pênalti a favor, tem 7 pênaltis contra. Não tem um jogo com um lance polêmico a favor do Vasco. Em 24 rodadas. Um lance. O Vasco foi beneficiado, a bola entrou errado, foi falta, não foi falta, ou estava impedido, não estava impedido. E eu tenho 20 contra, 30 contra. Errar é para os dois lados, erra. Agora, só para um lado sempre, e ninguém questiona, ninguém levanta isso. É difícil. Zé Ricardo vem aí então para... 30 centímetros de distância à frente, o gol foi anulado. E a gente conta aqui com árbitro de linha, bandeira, e a gente acaba sofrendo o gol. Eu percebi que o gol tinha sido irregular antes de qualquer tipo de comentário, porque a reação do Bandeira de não correr para o meio me chamou a atenção, né? E é muito normal o Bandeira correr. Mas, enfim, o Elmo foi andando para o meio, me pareceu que não quis escutar. Eu acho que já é o segundo jogo que o Elmo trabalha do Corinthians nesse campeonato. O Corinthians, por coincidência, quero deixar bem claro, não venceu nenhum dos 2 jogos. Eu não sei se também está pressionado com isso. O fato real é que a gente acabou perdendo o jogo por lance regular, sem tirar nenhum tipo de mérito da vitória do Corinthians, que é uma grande equipe, como eu deixei claro sexta-feira. Para mim, vai ser a equipe campeã brasileira de 2017. Mas o fato entristece a gente, porque fizemos uma grande partida e poderíamos ter saído daqui com um resultado melhor. Zé, apesar do erro da arbitragem, você acha que faltou fair play por parte do Corinthians, por parte do Jô, ainda mais sendo um jogador que já foi protagonista de um episódio de fair play, aquele caso do Rodrigo Caio? É bastante complicado eu te dar uma resposta sobre isso, né? Mas eu acho que aquele lance do Rodrigo Caio tem um certo simbolismo que eu, da maneira como eu penso o futebol e vejo o futebol. As pessoas deveriam ser todas assim e jogar com a clareza maior possível. Eu vejo esporte de uma forma geral assim. Aquele foi um exemplo super positivo do Rodrigo e eu espero que aconteçam mais vezes isso no futebol e no esporte brasileiro. Zé, tudo bem? Queria que você falasse um pouco dessa mudança de estilo que a gente vê o Vasco passando.
só seu segundo jogo, né, no comando. A gente já viu um time com mais posse de bola, né? O Nenê participando muito bem do jogo também. Eu queria que você comentasse essa mudança de estilo do Vasco. Então, a saída do Gilberto prematura dificultou um pouquinho a gente, né? Porque a gente entendia que a saída por dentro com força, ele tem força para sair, poderia ajudar a gente. O Scudeiro é um jogador mais técnico, que joga mais próximo da bola, não tem tanta aproximação ao setor de ataque, nem muita infiltração. E a gente queria, com o Gilberto, ganhar essa força por dentro, por entender que os nossos dois externos seriam carregados muito para trás pelos laterais do Corinthians, e de fato aconteceu. Mas depois a gente deu uma acertada, adiantou um pouquinho o Scudeiro, fez com que ele jogasse um pouquinho mais próximo do Nenê, e conseguimos dar uma equilibrada. Mas acredito que a mudança é devagar, é muito pouco tempo ainda, são 3 semanas de trabalho, mas os jogadores estão buscando entender aquilo que a gente quer, e fica claro que a gente tem muita coisa para melhorar daqui para frente, né? Mas o nosso campeonato agora, a partir de segunda-feira, de terça-feira, quando nos apresentamos, é pensar 100% no esporte, inclusive esquecer o que aconteceu hoje aí, e focar na próxima partida, porque a gente quer pensar em cada campeonato específico no adversário próximo. Só finalizar um panorama sobre o Gilberto, tem alguma... Não, eu ainda não falei com o departamento médico, o fato é que ele sentiu novamente a lesão, e agora a gente espera que não seja nada grave, para que a gente possa contar com ele em breve. Beleza. Obrigado, gente.